Boa noite a todos, que Deus abençoe a todos vocês. Hoje o nosso tema é oração como refúgio, e isso, apesar de ser um tema muito interessante, não deixa de ser uma realidade, na verdade. Que Deus nos abençoe nesse estudo, que Deus nos abençoe nesse novo conhecimento que vamos adquirir pela graça de Deus. Ok? Para iniciar, eu proponho que oremos, tá bom? Que comecemos em oração para entendermos sobre oração, certo? Como dizia um pregador chamado Charles Spurgeon, ele disse assim: ore para orar. Vamos lá? Senhor Deus, abençoe o nosso estudo e abençoe a nossa mente para compreendermos de Ti um pouco mais. Alargue a nossa percepção a respeito do Senhor, para que Te louvemos e que o conhecimento que temos a Teu respeito possa nos impelir a orar. Senhor, desperta-nos a orar. Em nome do Senhor Jesus, ilumina-nos e nos ajude. Amém. Meu irmão, meu querido irmão, hoje o nosso tema é oração como refúgio, tá bom? E o nosso texto base é 2 Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11. Vamos ler? Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Queridos, o templo estava sendo inaugurado aqui e Salomão orou a Deus, dizendo: Senhor, se desviarmos dos seus caminhos, mas se orarmos a Ti, o Senhor vai nos salvar da condição que encontramos? Então Deus respondeu para ele nessa noite: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, nessa circunstância, se desviar, mas voltar em oração, eu ouvirei a oração. Deus disse isso. O que é, na verdade, oração? A fala, né? É falar com Ele. Oração é a forma mais básica de comunicação. Oração é a forma mais básica de se comunicar com o divino. O pastor Hernandes Dias Lopes disse uma coisa interessante. Ele disse assim: a oração conecta o humano, o terreno, com o divino. Isso é muito interessante. Basicamente, pense só. Nós que somos limitados e pequenos, então, quando oramos, estamos falando com aquele que criou, projetou e deu à luz e fez vir à existência, né, tudo aquilo que existe. Isso pode parecer simples, mas é muito tremendo. É muito incrível e muito grande isso. E não só falamos, sabe? Como se estivéssemos falando com alguém que não ouve, ou que não responde, ou que não está nem aí. Não. A nossa fala para com o divino nunca é sem respostas, mas esse ser divino que ouve a nossa fala, ele diz que escuta, diz que presta atenção e diz que responde. E aqueles que fazem a oração, né, através da justiça, né, através da suficiência de Cristo, as orações deles não apenas são ouvidas, como que são respondidas favoravelmente. Ok? Então, a oração em si, ela não tem nada demais. O orador, ele não tem nada demais. Então, por que dizemos que nós devemos fazer orações fortes? Porque fica na consciência das pessoas, né, essa ideia de fazer orações fortes. Isso é uma ideia equivocada.
Não existe um orador poderoso. Não existe uma pessoa que ora e faz o chão tremer, os céus se abrirem ou fecharem. Não existe isso. Ah, mas Elias, quando orou, o fogo desceu. Certo. Mas não havia nada demais em Elias. O ponto interessante da oração é que não há nada demais naquele que ora. Mas sim, há grandes coisas e a grande glória naquele que ouve a oração. Então você pode estar pensando, ah, mas eu sou muito pequeno, não sei falar, eu sou uma pessoa medíocre, eu não sei, eu não sou um pregador, eu não sou pastor, eu não sou ninguém. Eu posso orar e Deus vai me ouvir? Pode e vai. E deve. Por quê? Porque se a sua oração estiver apoiada em nome de Jesus, em quem Jesus é, por Ele, você será ouvido. E é aí que entramos no nosso primeiro tema. Eu resumi, né, os 4 pontos do nosso estudo de hoje e eu coloquei 4 subtítulos para eles. Mas que todos esses subtítulos, né, expressam o conteúdo, ok? Então, o primeiro é a oração se apoia em quem Deus é. Imagina só se a oração se apoiasse em coisas. Imagine se a oração, por exemplo, se apoiasse na chuva, no vento, em terra, em planeta, em galáxia. Coisas tão, vamos dizer assim, suscetíveis à mudança. Coisas que em um momento estão firmes, mas que em outro momento já mudam. Vê, por exemplo, o vento. Uma hora está ventando e outra hora não. Olhe, por exemplo, para a chuva. Uma hora chove e outra hora não. Um grande exemplo essa semana. Choveu hoje. Mas ontem de ontem, não choveu. O ponto é que todas as coisas que nos apoiam, que podemos nos apoiar para confiar em oração, são mudáveis, são insuficientes. Então, a nossa oração deve ser apoiada em alguém que não muda, não erra e tem o poder e tem todo o poder de efetuar tudo o que quiser. Se a nossa oração estiver apoiada em alguém que não é assim, a nossa oração não pode ser ouvida. E tampouco algo se fará com a nossa oração. Porque a pessoa que ouve não pode fazer nada. Ela mesma precisa de oração para mudar a vida dela. Então, se eu oro, por exemplo, para uma estátua de gesso, ou para qualquer coisa assim, vida, né, como faziam os idólatras do antigo Israel, não há nada. Não há nada para mim. Porque elas não ouvem. Deus disse há muito tempo atrás, né, nos escritos antigos do Antigo Testamento, ele dando a descrição de um ídolo. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem boca, mas não falam. Tem nome de poderosos, mas não podem nada. Então a minha oração não pode ser apoiada em alguém fraco, pequeno, medíocre, pútrido, sem nada. A minha oração precisa ser apoiada em alguém que é perfeito, bom, cheio de poder, que sabe todas as coisas e que conhece tudo. Se a minha oração estiver apoiada alguém assim, a minha oração vai ser ouvida, entendida e respondida. Mas por que esse título é tão maravilhoso? A oração se apoia em quem Deus é, porque isso tira o peso de nós. Nós, humanos, mesmo os crentes, mesmo os cristãos, nós confiamos muito na nossa performance. Nós confiamos muito na nossa dinâmica, em quão nós fazemos, no quão nós agimos, no quão nós operamos, quando na verdade deveríamos estar preocupados em confiar na performance divina. Por quê? Quando Deus errou? Quando Cristo deixou de ser suficiente? Quando, por exemplo, Cristo deixou de ser poderoso? Nunca. O erro das orações não respondidas está em confiar na própria suficiência, na própria performance. É por isso que precisamos nos apoiar em quem Deus é. Então eu te pergunto, quem Deus é? Então é aí que nós vemos o primeiro erro. Porque se nós não oramos, porque se nós não falamos com Deus, o primeiro erro é que não conhecemos Deus direito. Pois é.
Nós não conhecemos quem Ele é, porque se soubéssemos que Ele é onipotente, se soubéssemos o quão grande Ele é e o quão Ele quer operar através de nós, e o quão Ele deseja, o quão Ele é forte, nós falaríamos com o Criador do Universo. Ok? A oração, o homem que se apoia nas características, nos atributos divinos, é um homem que está orando corretamente. Então, como é a oração que se apoia em Deus? Que se apoia nos atributos de Deus? Basicamente é fazer como Davi fazia. Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados. Davi orando, né, nos Salmos. Por causa das multidões das tuas misericórdias. Você já deve ter lido essa parte dos Salmos. Basicamente, é se apoiar na pessoa daquele que está ouvindo. Ah, eu quero uma bênção, eu quero. Eu pequei com uma coisa gravíssima, eu não sei o que fazer, então eu vou em oração e eu falo o quê? Por exemplo, Davi, em outros salmos, né? Deus, perdoe-me por causa da sua misericórdia, por causa do teu grande nome, por causa de ti. Porque quando é por mim, sabe? Para mim, por causa de mim, em meu nome, não há nada. Quem eu sou? Paulo disse isso. Quem é Paulo? Quem é Cefas? Quem é Apolo? São servos apenas por meio daqueles que crescem. Então, nós não somos nada e não devemos apoiar-nos em nós mesmos. Devemos apoiar a nossa confiança na suficiência de quem Deus é. É por isso que pessoas tiveram suas orações respondidas, porque não se apoiaram na sua própria performance, mas acreditaram na onipotência divina. Ok? O segundo tema que se liga muito ao primeiro é: oramos quando o vemos como digno. Ok? Leia o segundo título, né? O segundo temazinho, e você vai perceber que o conteúdo disso é basicamente esse tema que eu falei agora, estampado. Oramos apenas quando vemos como digno. Porque amamos nossas esposas, nossos filhos, porque amamos pessoas, porque gostamos delas. É fácil. Porque gostamos. Porque achamos elas especiais. Porque vemos nelas alguma coisa que nós gostamos muito. Porque temos afeto, porque temos carinho por elas. Meu irmão, você nunca vai orar se você não achar Deus digno de ser de falar com Ele. Agora, como assim? Isso inferioriza Deus, não é? Só inferioriza Deus para a pessoa que de fato só não ora. Ok? Como nós deveríamos ver Deus? Bom, essa pergunta ela está estampada em toda a Bíblia, ok? Então, se você sabe respondê-la, eu digo, você é um cristão. Você está lendo a Bíblia corretamente. Mas se você não sabe responder essa questão, eu te sugiro que leia mais, ok? Como nós deveríamos ver Deus? É fácil essa pergunta, é fácil a resposta. Simples. Ele é soberano, decide tudo. Ele é bom, não há mal nele, ele é bom. Ele é misericordioso, ele ouve orações, ele existe sem depender de qualquer ser, ele é perfeito e ele tem uma vontade. E essa vontade está revelada nas Escrituras. Então, basicamente, né, com base nisso que a Escritura revela, de que ele é Deus, ele é poderoso, onipotente, tem uma vontade, faz alguma coisa, com base nisso, eu oro. Eu vejo como digno. Eu vejo que ele é grande, alto, poderoso, pode me ajudar, pode me salvar, pode me tirar da situação que me encontro. Ok, eu sei que ele é assim, então eu oro. Mas se a gente não vê Deus como de fato ele é Deus, a gente não vai orar. A gente vai procurar médico, a gente vai procurar conselheiro, psicólogo, a gente vai procurar até o Papa. Entretanto, não vamos procurar a Deus. Nós vamos procurar pessoas que falam de Deus,
mas não vamos procurar o próprio Deus. Nós vamos procurar pessoas influentes, pessoas que leram a Bíblia, pessoas que leram livros sobre Deus. Nós vamos procurar qualquer tipo de gente que achamos capacitados, mas não vamos procurar o autor da vida, o soberano de todo o universo. Não vamos. Porque nós não vemos ele como digno. E se nós não vemos alguém como digno, é impossível dirigirmos-nos a ele em sinceridade. Mas quando o vemos como digno, aí oramos, aí confiamos. Então, e como isso acontece? Como a gente pode confiar em Deus? Lendo a Bíblia. Se você teve fé em Cristo, né? Teve fé que Jesus levou seus pecados, foi punido em seu lugar, atribuiu a você justiça para ser salvo. Se você acredita que Ele é o seu Salvador, então você tem fé em Deus. E se você tem fé em Deus, logo você terá fé em quem Deus é. E se você tem fé em quem Deus é, você vai acreditar nas promessas dele. Então você vai ler na Bíblia o seguinte, você vai ler a boa obra que eu comecei eu vou completar. Então você vai crer nisso. Você vai estar confiando, vai achar que ele é poderoso para cumprir o que prometeu. A Bíblia fala sobre Abraão, querido. A Bíblia fala que Abraão tinha cerca de, se não me engano, 99 anos quando teve seu filho Isaac, quando o gerou. E Sara já era bem velha. E Paulo vai falar que Abraão, ele tinha conhecimento de que já era velho, que já era avançado em dias, não é? E que tinha conhecimento de que o ventre de Sara já estava seco, já era bem velha também. Ele tinha conhecimento de que não era normal ela gerar um filho nessa idade. Ele tinha conhecimento, ele não era tolo, bobinho. A fé não cega ninguém. A fé abre apenas os olhos das pessoas para crerem em algo que elas não veem. Como diz Hebreus, capítulo 12. Ou será 11? Eu acho que é 11. Então, quando vemos Deus como suficiente, a nossa oração a Ele será confiante que Ele pode realizar o que nós pedimos a Ele. É claro que a oração ela deve ser sempre em nome de Jesus, né? Pautada na vontade de Deus. João diz isso na sua carta. E também deve ser de acordo com a vontade, sabe? Vontade de Deus. Ele só vai efetuar, né, responder positivamente, né, a risca do que você pediu, se for da inteira vontade de Deus. Mas Deus diz não. Eu não acredito no que muitos dizem de que Deus diz não por um cristão. Então, por que quando eu oro eu não recebo o que eu pedi se Deus não diz não? Isso é muito simples, ok? Aquele que se aproxima de Deus precisa crer que Deus existe, como diz Hebreus capítulo 12, é o 12 mesmo. O que isso significa? Significa que você precisa crer nele, primeiramente, ok? Mas a existência de Deus, saber que ele existe, supõe que ele é alguém. E sabemos que Deus é sábio, sabemos que Deus sabe de todas as coisas. E se você, por acaso, pedir uma coisa que só vai te prejudicar, você não sabe disso, porque você não pode prever o futuro, mas Deus conhece todas as coisas. Então, quando você ora, pede alguma coisa e você não vê que Deus respondeu para você, respondeu a oração conforme você pediu, você pode ter a certeza de uma coisa: ainda que eu não recebi aquilo que eu pedi, eu recebi aquilo que eu precisava. Ok? Ele não vai rejeitar uma oração. Jesus falando sobre oração, né, ele fala sobre entrar no quarto, no secreto, né? Ele fala, há uma recompensa. Há uma recompensa para aqueles que trancam a porta e ficam a sós com Deus. Ele fala que há uma recompensa. Ainda que não seja a recompensa ao qual você ou eu pedimos, é a recompensa que Deus nos dá. O melhor para nós. Isso, no final das contas, acaba sendo de fato melhor. Então, nós olhamos a vontade dele, o que nós pedimos, nós dizemos:
Se eu tivesse ido por esse caminho que eu pedi, eu teria me encrencado. Graças a Deus que Ele me dá o que eu preciso. Ok? O terceiro tema é a confissão leva à oração. Basicamente tudo, queridos, leva à oração. Tribulações levam o cristão a orar, dias correndo levam o cristão a orar, tudo leva o cristão a orar. Trabalho, esposa, filhos, casamento, namoro, trabalho, tudo leva um cristão a orar. E a própria, né, viver em paz, viver uma vida alegre, em santidade, também leva o cristão a orar. Mas tem uma coisa que leva o cristão a orar de uma forma muito angustiante, eu admito. E às vezes triste, mas quando não há tristeza ou angústia, sempre há convencimento, uma consciência culpada, sempre. Por quê? Porque o que estamos falando aqui é sobre confissão, ok? Confissão leva o cristão a orar. Querido, se há pecados escondidos, guardados ou cultivados, você deveria dizer para Deus. Confissão é o quê? É você admitir o pecado que você cometeu e buscar largá-lo. O que é arrependimento? Arrependimento é quando você confessa o seu pecado, ainda que haja tristeza ou não pelo pecado, na maioria das vezes vai ter. Na maioria das vezes você vai se sentir triste, angustiado, um pé rapado por ter falhado. Mas quando não existir tristeza, você não deve ficar pensando, caramba, será que é um arrependimento mesmo? Porque a maior evidência do arrependimento bíblico não é a tristeza, mas sim a mudança de pensamento. Se você odeia aquilo que praticou, né? E você não sentiu tristeza por isso, mas você agora começou a odiar. Você pode ter certeza de que você se arrependeu, porque você está disposto a nunca mais cometê-lo. Você precisa então confessar. Então eu gostaria de te perguntar essa noite uma coisa muito constrangedora. Por que constrangedora? Porque isso toca num ponto que é sensível para todos. E qual ponto? Você vive uma vida, todo mundo. Você e eu vivemos uma vida que se exibíssemos para as pessoas e elas ficariam envergonhadas. Elas não gostariam, elas odiariam, elas diriam que somos horríveis pessoas, pecadores, e certamente ficariam olhando para a gente torto. Se a história da nossa vida em secreto, né, que ninguém vê, fosse colocada num telão para todo mundo ver, muita gente ia ficar chateada com a gente. Muita gente ia olhar pra gente e dizer: você é horrível. E nós mesmos nunca íamos voltar naquele lugar. Nós mesmos nunca íamos aceitar e gostar do que o telão passou. Então nós temos pecados. Ok? Então o nosso íntimo abriga muitas loucuras. O ponto é que você não deve dizer: não, eu não sou assim. Não, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que busca fazer o certo. Ok, você busca, mas você não consegue perfeitamente. E esse é o ponto. Esse é o ponto em que você encara a realidade de que você é falho, fraco e indigno diante de Deus, confessa-lhe e diz e fala para ele. Então é aí que entra a oração. É o ato de você falar com Deus. Falar o quê? Confessar. Dizer para ele que você é pecador e que pecou nisso. Mas irmão, eu não tô vendo pecado em mim, eu tô vendo que eu tô andando essa semana, caramba, tô até bem, né? Tô andando em santidade, eu não pequei. Davi falou sobre isso. E quando ele não viu o pecado nele, sabe o que ele falou? Deus, mostra-me os pecados ocultos. Há pecados que nós não vemos que praticamos, mas que certamente Deus vê. Você deve pedir para Deus mostrar para você as podridões ocultas do seu coração, os pecados. Mas tudo bem, já pedi. Há algo mais que eu posso fazer? Sim. Há pecados que nós praticamos e nós não vemos. Sabe? Está à vista de todo mundo, mas nós não vemos. Nós devemos também pedir
a Deus para nos mostrar esses. São aqueles pecados cultivados, não é verdade? Nós devemos pedir para Ele nos mostrar também isso. Então, nessa manhã, né, que você está vendo, eu digo a você, se arrependa e confesse. Diga-lhe e busque perdão e graça e misericórdia apoiado em quem Deus apoiado no grande amor de Deus através da cruz de Cristo. Que basicamente os pecados que nós cometemos hoje, todos eles foram levados na cruz por Jesus. Ele levou o seu pecado para que você levasse a justiça dele. Foi imputado a ele o seu pecado para que pudesse ser imputado a você a justiça e a aceitação dele. Ok? Então, confesse, porque você vai encontrar perdão no trono da graça. Ok? E isso é maravilhoso. O nosso quarto, louvaremos a Deus através da oração. Basicamente, isso liga todos os últimos 3 pontos, né? E coloca em um só. Basicamente, engloba tudo, puxa tudo e fala em um só. Queridos, isso me faz lembrar de Romanos 12, né? Sobre o culto da vida que Paulo fala lá. E isso é muito interessante. Sejamos francos, ok? Sejamos muito francos. Nós não louvamos a Deus apenas fazendo coisas com outras pessoas. Nós também louvamos a Deus trabalhando para o nosso patrão, né? Como se estivéssemos trabalhando para Cristo. Nós louvamos a Deus quando lavamos louça, quando respeitamos e abrimos mão de orgulho próprio, de egoísmo, enfim. E um dos pontos que nós louvamos a Deus também, cultuamos a Ele, é através da oração. Num culto, ok? Num culto. Tem quantas partes? Vamos lá. Louvor, né? Cantoria, pregação, oração e sacramentos, né? Quando oportunos. E qual é a parte mais falada, sabe? Que as pessoas mais acham que é de fato louvor? O louvor, ok? O louvor é a pregação, mas a oração, ela está dentro do culto igualmente como os outros 2 elementos que eu disse. Ela também louva a Deus. Por vários motivos, mas vamos falar de alguns deles. De alguns poucos deles. Um pecado horrível que Deus sempre falou, né, que é odioso e que odeia de todo o coração, é o pecado da idolatria. Então, quando alguém se inclina diante de um boneco, vamos dizer assim, de um boneco para prestar culto, prestar louvor, prestar fala, né, oração, isso é uma abominação para Deus. Por quê? Porque a pessoa está se prostrando diante de alguém que é vazio. Não pode ouvir nem falar aquilo que falamos, né? Não pode se comunicar, não tem poder algum. Então é basicamente a criatura se dobrando diante de algo que nem sequer se move, nem sequer tem consciência. Isso para Deus é abominável e Ele odeia. Ok? Entretanto, quando o homem ele olha para todas as alternativas e percebe que todas elas não são dignas, mas ele olha para o Criador dos céus e da terra, ou seja, Deus, Jesus, Espírito Santo. Então, quando ele olha para Deus, e a oração dele não é destinada a qualquer outra criatura, não é destinada a nenhum outro ser, né, humano, animal, ou escultura de gesso, ou de madeira, ou de pedra, isso louva a Deus. Mas quando é dirigida a Deus, isso louva Ele. Primeiramente por causa de que a oração está sendo dirigida para Ele. Isso louva Ele. Isso é o que de fato deveria acontecer, entende? Entretanto, para seres pecadores, o normal é o quê? O normal é que eles sempre louvem a si mesmos, sempre orem, né? Atribuam culto para esculturas, coisas criadas, animais, seres humanos, e nunca a Deus. Então, quando alguém, motivado pelo Espírito,
agraciado por Jesus, inclina-se e ora ao único Deus verdadeiro e existente, isso louva a Deus. Mas não só isso louva a Deus. Falar com Ele, pedindo, louvando, isso também o louva. Por quê? A pessoa que chega para Deus e fala, Deus, estou precisando disso, 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 disso. Essa pessoa está reconhecendo o quê? Ela está reconhecendo que não pode suprir o que está querendo suprir, pretendendo, né? Ela não pode. Então, quando ela fala para Deus as necessidades, ela está olhando para Deus como aquele que é o sustentador e o provedor de todas as coisas. E a pergunta é, Deus é? Se você disse que sim, você respondeu a resposta certa. Você disse a coisa certa, porque Ele é. Se Ele faz as folhas ficarem verdes, Ele faz a luz do sol brilhar, se Ele dá luz à lua, por que Ele não responderia a você? Que foi separado e salvo desde a eternidade passada, e nesse tempo de agora, Deus organizou um período no tempo onde você ouviria o chamado através do Evangelho, receberia a salvação na justificação, né, aplicada pelo Espírito Santo, porque ele não ouviria alguém assim? Já que ele iniciou essa obra da salvação na sua vida, por que ele não te ouviria? Ele vai te ouvir. Paulo fala disso em Romanos capítulo 8. Aquele que nos deu o seu Filho, como não nos dará todas as demais coisas juntamente com ele? Na teologia, nós chamamos disso, né, de o maior para o menor. Como assim? Se ele deu a coisa mais difícil de dar, por que ele não daria a menor? Qual é a coisa mais difícil de Deus ter dado? Seu Filho, Jesus. Ele deu. Agora, tudo aquilo que vem depois de seu Filho, né, de Jesus, é menor. Se ele deu o maior, por que não dará o menor? Certamente dará. E um ponto muito interessante disso é que através de falar com ele, exercitamos conhecimento. Por que nós diríamos assim, ó, Deus, o Senhor é fiel? Acreditamos no que dizemos? Estamos realmente convictos de que de fato Deus é fiel? Estamos convencidos de que Ele é bom para falarmos Deus é bom? Pois deveria pensar nisso. Nós não deveríamos ser loucos para afirmar coisas que nós mesmos não acreditamos. Nós devemos ter uma consciência firme para chegar diante do trono da graça, sabendo com quem estamos falando, e dizer, Senhor, o Senhor é bom. Não porque falaram para mim, não porque é uma coisa bonita de se dizer, mas porque eu conheço a sua bondade. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei que o Senhor é bom. É assim que devemos nos aproximar diante dele. Isso louva a Deus. Conhecer e reconhecer quem Deus é tem sido o trabalho de muitos e muitos homens no decorrer de toda a história do cristianismo. Eles passaram a vida querendo conhecer a Deus e quando obtiveram um pouquinho mais de conhecimento a respeito de Deus, eles sabem o que eles falaram? Conheçamos e prossigamos, porque ainda não sei nada. Sei muito pouco, comparado ao que ainda saberei. Queridos, nossas orações não devem ser vazias de convicções. Algumas pessoas observam outras orando e ficam estupefadas. Nossa, como fulano pode orar com essas palavras, como ele pode orar tão bem, falar palavras tão bonitas, mas você não deveria se perguntar isso. Você deveria se perguntar, né, na sua oração, eu acredito no que eu estou dizendo? Quando eu digo, Deus, eu te amo, o Senhor é amor, obrigado pela salvação, você está acreditando no que está dizendo ao dizer a Deus que Ele é bom? Ou não? Quando acreditamos, quando temos convicção a respeito disso, nossa oração será mais confiante.
Nossa oração será cheia de confiança e compreensão e esperança, ok? De que, embora Deus não me responda como eu pedi, Ele me responderá do que eu preciso e a vontade dele sendo feita na realidade ao qual eu estou existindo é boa, perfeita e agradável de um jeito que eu vou aceitar, compreender e querê-la. Porque eu acredito que Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é gracioso. Por isso, querido, acredite, tenha convicções, ainda que você não saiba falar palavras bonitas, na verdade isso não serve para quase nada. Não serve para nada, ok? Fale, acredite no que você está dizendo, porque a Escritura diz que é verdadeiro, ok? Então chegamos ao final de mais uma EBD, ok? E fazendo um resumo, né, de tudo isso, antes que nós acabemos, eu digo a você, querido, irmã, irmão, ore. Ore para orar. Se você não consegue orar, ore. Se você precisa orar para ler, se você precisa ler a Bíblia, primeiro ore. Se você precisa passar um dia inteiro trabalhando, ore primeiro. Ore, ok? O seu dia vai ser bem melhor. Todos nós precisamos praticar isso. Aqueles que falham em fazer, precisam fazer. Aqueles que não fazem, precisam perceber que devem orar. Ore, ok? Ore o máximo que você puder. Aproveite a sua vida diante de Deus. No final, só uma breve coisa para nós encerrarmos. O dia ele tem 24 horas. Com 10 horas você passa trabalhando, 6 horas você passa dormindo, talvez 8. Com 4 horas, né? 4 horas você passa comendo, tomando banho, arrumando as coisas que você tem para arrumar, ok? Basicamente esse é o seu dia. Só que se você parar para pensar, eu falei 10 horas de trabalho, 6 de sono, 16 horas. E 4 de arrumar coisas, comida, essas coisas. Sobrou 4 horas. O que você faz com essas 4 horas? 4 horas que você pode ler 1 hora, orar meia hora, 1 hora, 2. 4 horas em que você pode ter comunhão com Deus. Depois de ter passado um dia inteiro fazendo essas coisas que você tem que fazer no seu dia. Quanto tempo você está gastando com a oração? Não me venha dizer que você ora 5 minutos e acredito que isso é suficiente. Querido, não é. Cristo ia aos montes a orar. Ore cada vez mais, leia cada vez mais, porque através da oração, através da leitura da Escritura, Deus vai encher seu coração com paz, esperança, alegria, confiança. Ok? Apenas aumente, nunca diminua, certo? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua manhã, que seu domingo seja maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo.